Então, assim, pessoal, continuando sobre os caminhos da pesquisa, né? Ó, para se fazer pesquisa é necessário o quê? Um assunto, um tema, né? Como a gente fala, curiosidade, criatividade. Isso depende muito na hora que você está começando as leituras e do nada vem uma criatividade para você incluir no seu trabalho. Por exemplo, eu eu tinha terminado minha introdução na outra monografia que eu fiz. E eu estava lendo um livro de Asimov, né, que é um autor sobre ficção científica, né? Então eu vi uma entrevista dele que ele estava dizendo que no futuro iríamos ter bibliotecas digitais, né? Isso, uma entrevista, eu acho que era 1980 e pouco. E o entrevistador não estava acreditando nele, né? Né, como é que ia ter biblioteca sem ser física, né? Não acreditava nele. E ele estava adivinhando o futuro. E teríamos que hoje nós temos um acervo imenso na internet de livros. Então eu coloquei na minha introdução essa entrevista. Então foi um processo criativo. Do nada apareceu, eu fiquei com vontade de colocar e coloquei, mas eu coloquei porque tinha tudo a ver com minha temática. É um processo criativo, né? Paciência, isso devemos ter. A gente tem que ter paciência. Por exemplo, às vezes, na maioria das vezes vai acontecer muito isso. Você vai ler um parágrafo e você não vai entender nada. Você vai ler novamente e não vai entender. Tem que ler duas, três vezes para entender. Ou então você quer ler um livro. Você pode ter uma dica. Você vai na internet, veja uma resenha desse livro, um resumo. E ele vai resumir o conteúdo todo do livro. Então, você pode ler o livro, né? Ou se não entendeu, lê o resumo do livro, ele explica direitinho. Né? Tem que ter paciência nessa hora de produção, né? Postura ética, tá certo? Então eu vou colocar já um trabalho e eu vou dividir os grupos, tá certo? Um grupo vai falar sobre ética na produção científica e os outros grupos, um vai falar sobre pesquisa qualitativa e o outro de pesquisa quantitativa, na educação. Isso aí eu vou colocar lá na plataforma para ser apresentado aqui, viu? Você conversar por aqui. Se quiser fazer slide, se não, cada um fala a sua parte aí, se dividem e falem, né? A parte de cada um. Aí eu vou colocar na atividade e eu mesmo vou fazer o sorteio dos alunos e vou colocar lá. Ou então eu vou pedir para um de vocês no privado para falar com vocês individualmente para dividir os grupos entre vocês, aqueles grupos que vocês já têm feito trabalhos. Tá certo? A gente vai ter que falar sobre ética aqui, é muito bom. Pesquisa qualitativa e quando quantitativa. esse trabalho, professor? É próxima semana. Próxima semana já. Ah. Ele não vai ser um trabalho não, só para falar sobre. Então tem que ser logo, né? A divisão. Isso, aí eu quero. Eu faço só o seguinte: um de vocês se encarregue em dividir em 4 grupos, né? Para 4 grupos? Ou só em 3, tá bom? Em 3 é muita gente, né? 4 grupos, viu? Então se encarreguem
mandem amanhã, eu falo com quem aí, quem se habilita a fazer os nomes do grupo e me mandar amanhã. Né? Então vou dizer. Você vê, viu, Arifat? Passa aí, viu? Pra mim, irmã. Tá certo? Então você fala aí com o pessoal e divide os grupos, 4 grupos. E depois eu vou colocar cada tema, cada um. Tá certo. Você trabalha bem rapidinho, vai ser no primeiro momento da próxima aula ou no segundo. Uhum. Então é o seguinte, então essas características devem ser empregadas nos diversos instrumentos acadêmicos utilizados na produção de conhecimentos. Então tem que ter essa postura, né? O pesquisador precisa ter isso. Né? A fase inicial de uma pesquisa geralmente se desenvolve a partir de um anteprojeto, que é, na realidade, uma ideia inicial, sem detalhamentos, mas com o tema já delimitado e com os objetivos definidos. No caso de vocês, vai ser um projeto. Isso. Certo? Então, eu vou também abrir lá na plataforma. Vocês estão tendo acesso lá, né? Eu vou abrir na plataforma para vocês inserir o tema logo lá. Só a temática para eu dar uma olhada. Porque a partir da próxima aula já a gente vai trabalhar logo os elementos do projeto. Certo? Vai dar tempo. Então, objetivos definidos com levantamento bibliográfico e sucessivas leituras sobre o tema selecionado. Nós estaremos em condições de elaborar um projeto, que é o planejamento meticuloso da monografia, como eu falei, né? O projeto você não vai a campo, o projeto você planeja. E pode ser que aconteça um trabalho de campo, né? Ou não. Então, entendida como um trabalho didaticamente, metodologicamente organizado sobre o tema de interesse do aluno. Então, tem a figura aqui dos caminhos de produção do conhecimento, né? Então, tem a pesquisa, né? É a atividade básica de ciência na sua busca de conhecimento. É um projeto, por fim, monografia, que vai a graduação ou especialização, no caso de vocês, graduação, mestrado ou doutorado. No caso da graduação, a monografia. No caso do mestrado, uma dissertação. E no caso do doutorado, uma tese. São todos trabalhos acadêmicos. As monografias, né, podem ser classificadas como monografia de conclusão de curso técnico, monografia de graduação, que é o nosso, né, que aplica-se ao curso regular de graduação, monografia de especialização, que aplica-se ao curso de especializações, mas no caso são artigos, na maioria das especializações. No mestrado, a dissertação, né, e doutorado, a tese. Bem mais aprofundado. Na graduação ao doutorado, você pode trabalhar uma temática específica. Sempre o quê? Se aprofundando. No meu caso, na graduação, eu comecei falando das tecnologias na educação, né? Na especialização, também. No mestrado, eu incluí uma teoria nova da minha orientadora. Então, eu estou me aprofundando mais na teoria mais de psicologia social. E no doutorado, se Deus permitir, pode ser que eu inclua outra teoria para aprofundar mais, entendeu? Então, apresenta o seguinte, Tognet apresenta a seguinte divisão para a pesquisa científica, né? Tem a pesquisa científica,
básica, fundamental, né, que gera conhecimentos que subsidiarão as pesquisas aplicadas ou tecnológicas. E aplicada ou tecnológica, que gera produtos, processos, conhecimento. Possui finalidade imediata. Então, a nossa produção é mais fundamental, básico fundamental, né, que é mais social. Então, a mesma autora também aponta algumas características que o pesquisador deve ter, né, que é consciência crítica, consciência, como assim crítica? Saber distinguir o essencial do acidental, o importante do secundário. Então, nas divisões, vocês vão perceber que na sua temática há conceitos fundamentais, essenciais, e há conceitos secundários. Vocês vão perceber isso. Por exemplo, no caso da colega aí sobre lúdico e da Ítala, né? Lúdico e educação inclusiva. Tem duas categorias, né? As categorias e conceitos sobre lúdico, conceitos sobre educação inclusiva. Então, ela vai ter que falar sobre essas duas coisas, de forma principal e de forma secundária, né? Dependendo da leitura dela, né? Então, quando você se apropria dos conteúdos, né, do tema da temática, aí você já conhece os conceitos, conhece os conceitos dessa linha de pesquisa, das linhas de pesquisa, né? Então, cada linha de pesquisa tem os conceitos e categorias, né? Consciência objetiva é o rompimento com todas as posições subjetivas pessoais e mal fundamentadas do conhecimento vulgar. Então, por exemplo, a pesquisa aí sobre gênero, né? Aí eu vou fazer a pesquisa sobre gênero, mas eu vou ter que abandonar todo o conhecimento vulgar, né, que foi feito sobre isso. Como também eu posso falar sobre sobre o movimento feminista, eu incluo ele no meu trabalho. Eu não posso querer julgar ele de maneira errônea, que tem alguns conceitos errôneos sobre a sociedade. Ela fala o que não conhece, julga, né? Então você vai ter que abandonar essas posições pessoais a partir das leituras e você vai entender aquele conceito. Isso é o preconceito. Antes, você não conhece, você julga. É um preconceito. Depois você conhece, aí você já tem um conhecimento de conceito, né? Então você não pode, você tem que romper essas posições preconceituosas, né? De conhecimento vulgar. Objetividade o trabalho científico é impessoal, não aceita meias soluções ou soluções apenas pessoais, né? Eu acho, né? Não, você vai ter que ter autores que embasem o seu trabalho. Racionalidade, a razão deve ser o único juiz nas decisões da pesquisa. Então, trabalhar na razão também. Aqui, ó, que todo projeto de pesquisa que envolva coleta de dados com seres humanos não deve ser submetido anteriormente ao Comitê Ético de Pesquisa. Nesse caso aqui não será enviado, mas no mestrado eu vou ter que enviar no comitê, porque eu vou trabalhar com pessoas, né? Então eu tenho que mandar para o comitê de ética.
Mas no caso de vocês, nesse momento, não. Né? Então, o método científico não pode ser entendido como algo fechado, né, infalível. Ele é falível, né? Ele é aberto, principalmente nas ciências humanas, na nossa, né? Ele deve sim possuir um rigor científico compatível com o nível de estudo em desenvolvimento. Não se pode exigir de uma monografia de graduação o mesmo rigor de uma dissertação de mestrado. O importante em qualquer pesquisa é que o método adotado esteja dentro de um contexto coerente e lógico, seja na graduação ou na pós-graduação. Certo? Então, esse é o texto que foi colocado lá, né? Texto bastante importante, né? sobre pesquisa, né? Mostrando os métodos, falando sobre o pesquisador, não mostrando diretamente os métodos, mas a gente vai ter que falar sobre, principalmente das abordagens qualitativa e quantitativa ainda. E eu vou procurar mais outros tipos, né, de métodos para a gente se aprofundar mais na metodologia. Tá certo? Então, é o seguinte, pessoal. O trabalho em grupo é aquele, eu vou colocar lá, né, a irmã irá mandar para mim o nome de cada grupo, grupo 1, grupo 2, grupo 3, tá certo? Eu vou fazer a sequência de apresentações, eu mesmo vou fazer, né? E a temática também eu vou colocar e eu mando já amanhã ou até no sábado, eu já mando já para vocês na plataforma. Vocês recebem a notificação quando chega a atividade lá? Ah, certo, porque a plataforma é nova, também estou me adaptando a ela. Aí é o seguinte, pessoal, a partir do tema de vocês já estão anotando aí, né? A partir do tema, você tem que saber o que é o problema de pesquisa, bote bem aí, vocês logo aí, o problema, depois do problema, a hipótese, que é a hipótese, depois da hipótese, o que é justificativa, depois da justificativa, os objetivos, né, que são divididos em objetivo geral e objetivos específicos. Então, aí, vou colocar logo todo o elemento. Essa aí vai ser a nossa primeira parte. Ponto. Agora a outra, e também corresponde ao projeto. Referencial teórico, metodologia, cronograma, cronograma e referências bibliográficas. Então, essa é a sequência que é um projeto. Todos esses elementos aí tem que ter. Então, eu não sei se vocês já fizeram o outro trabalho. Aí, o seguinte, para a próxima aula, eu quero que vocês tragam já o problema da pesquisa. O que é o problema? Eu vou explicar aqui o que é o problema. O problema é uma pergunta ou perguntas
centrais da pesquisa. E essa pergunta ela pode ser simples ou contextualizada. É uma pergunta melhor que seja uma pergunta mais contextualizada. Um exemplo. Se a pergunta, se meu tema é as contribuições das novas tecnologias na educação, o meu problema, ou um dos problemas, né, serão quais são as contribuições que as tecnologias podem trazer para o ensino-aprendizagem? Pergunta, interroga. Os professores estão capacitados para utilizar essas tecnologias em sala de aula? Outra pergunta. A escola tem estrutura física para a utilização dessas tecnologias em sala de aula? Está vendo que essas perguntas estão diretamente ligadas ao meu tema. Tá certo? Então, o problema é esse. É a pergunta. Certo? Eu só ligar bem aqui. Então, Oi. Você, no caso, você quer mais de uma pergunta? O problema é só um? Assim, você pode trazer uma pergunta primeiramente. Mas a pesquisa, ela não se faz só com uma pergunta, não tem como. Mas traga uma pergunta central. Só uma. Então, para vocês entenderem, o problema é uma pergunta central da pesquisa, ou mais perguntas. Certo? Então, vocês vão pesquisar o que é o problema da pesquisa e, a partir do seu tema, você irá fazer uma pergunta. Então, a pergunta ela tem que ser respondida. Né? Se o problema é a pergunta, as hipóteses são as possíveis respostas. Tá certo? Mas eu só estou dando já umas dicas já de como fazer as hipóteses. Mas eu quero, primeiramente, o problema da pesquisa. Né? Para a gente fazer detalhadamente. Oi. Me diga uma coisa, essa é a estrutura do projeto que você vai querer, não é isso? Isso. Ah, ok. Eu já tem um modelo já também, que eu irei apresentar o modelozinho todo depois. Certo? A estrutura básica é essa aí. Tem que ter todos esses elementos. Se não tiver, não é pesquisa. Tem que ter. Então, a gente vai fazer por etapas. E aí a gente discute. Depois da apresentação rápida ali, a gente discute o problema de cada um. Lembrando que o problema não é um negócio ruim, não. O problema é uma coisa boa da pesquisa. É uma coisa que você tem curiosidade de saber. Se não tiver um problema, não tem pesquisa. Então, a problemática é uma coisa boa. Em alguns casos, em alguns trabalhos, tem o nome de questões norteadoras. Ou problemática, ou problema. Eu gosto de chamar de problema. Mas algumas pesquisas têm, assim, questões norteadoras, que vão te dar o norte da sua pesquisa. Então, a pergunta, ela te dá o norte. Então, é importantíssimo, né, a problemática. Então, a partir desse problema, é que a gente vai construindo todo o projeto. Se você fizer um problema ruim, e não tiver de acordo, as hipóteses serão mal feitas. E se a hipótese for mal feita, a justificativa será mal feita, os objetivos serão mal feitos e é um dominó.
Tendo um errado, cai tudo. Então, fazendo um problema bem delimitado, né, você consegue estruturar o seu trabalho. Lembrando que o mais complicado é o referencial teórico, é o mais difícil, porque depende muito da leitura. Então, a gente tem que fazer pelo menos até os objetivos, porque a partir dos objetivos é que a gente vai ter o norte de o que pesquisar. Aí vocês já podem fazer as leituras prévias, dando uma leitura sobre o tema, fazer fichamento. Interessante, né? Fazer fichamento. Por exemplo, você lê vamos dizer aqui, um artigo interessante para sua temática, faça um resumo. E sempre guarde esse artigo, porque a gente vai ter que fazer as referências desse artigo. Tudo que você pegar para utilizar no seu projeto, você tem que guardar. A gente vai fazer as referências. Não pode simplesmente jogar, né? O meu caso, professor, até hoje eu não encontrei nenhum livro, então é só artigo. Mas aí eu estou lendo os artigos e, como eu já lhe falei, né? Eu vou comprar um livro pela internet que eu encontrei. Aí só que demora muito tempo, só vai chegar daqui a 17 dias. Aí já está em cima, né, da entrega do trabalho. Não tem problema não. Você vai deixar para entregar só em novembro? Não. Assim, o seu livro vai ser necessário, vai ser importante na monografia já. Então, a temática de vocês, a leitura nunca vai ser desperdiçada, né? Ela vai ser aproveitada na monografia também. Então, o projeto vai ser mais simples. Aí vai ser a estrutura da monografia, né? E a partir do projeto, e quando terminar a aula, né, tem que continuar a produção. Não pode parar, não pode abandonar, porque senão você esquece. Sua temática, já não sabe quem são os autores, e você se perde. Se você sempre levar o seu projeto adiante, você, na hora da monografia, já tem um trabalho já bem completo, quase completo. Então não pode parar. Não é como as outras disciplinas, né, que você para de estudar quando termina ela. Não, essa aqui você leva para sempre. Então, quanto você estudar, o quanto você querer fazer especialização ou outras coisas, você pode levar adiante. Certo? Aí fica assim, o irmão vai mandar usar os grupos, nós vamos fazer uma discussão breve sobre ética e pesquisa qualitativa, quantitativa, e vou procurar outra temática, bem rapidinho, só para discutir mesmo sobre metodologia. E no segundo momento, nós vamos falar sobre os problemas da pesquisa. Tá certo? Rapidinho você faz, ele tem tudo a ver com o tema, né? Tá certo? Em forma de pergunta. Forma de pergunta. Tá certo? Alguma pergunta mais agora? Todos fizeram atividade, mandaram lá na plataforma, né? Fecha hoje. É às 11. E as próximas atividades serão incluídas lá, né? Então, sempre podem procurar no WhatsApp, conversar sobre os projetos, procurar material na internet. A internet pode ser os artigos são importantes, né, para a compreensão do tema. Então, sempre dê uma leitura, né? Tenham autonomia, né? Porque esse trabalho é de vocês. Esse trabalho não é para mim, não. O trabalho tem que ter a cara de vocês, é de vocês. Tá certo? Não é um trabalho para a faculdade, mas sim para a sua pessoa.
sua vida acadêmica. Certo? Tá certo? Naira não fala mais não. Naira eu vou ouvir a voz dela na próxima semana. Viu? Então é o seguinte, pessoal. Então a gente finaliza por aqui. Lembrem os colegas sobre as atividades. O pessoal gosta de faltar. Essa disciplina aqui eu acho que não dá para faltar muito não, porque ela é importante. Oi, professor, o que que o senhor já quer? Me diga. Tem as atividades para você, viu? Prepara aí que a gente vai trabalhar. Maria. Já basta o senhor pegar essa disciplina que é mó chata. Essa Sim, eu disciplina vou aqui é já mais... conversar com o senhor no presente. Tá bom, Viu? tá bom. Está. Tá certo, pessoal. Vambora, Então, todo mundo. Boa noite, né? calma. Então a gente finaliza por aqui. Né? Qualquer coisa eu vou colocar o vídeo lá e as atividades serão também faladas para vocês lá no grupo ou também através da irmã que vai selecionar aí o grupo de vocês. Né? Não esqueça do problema da pesquisa. Boa noite, a gente fica por aqui. Boa noite, professor. Boa noite.